Qual o propósito da grande tribulação? Nós já sabemos que o propósito da grande tribulação é para purificar os judeus, para que estes recebam Jesus como o Messias prometido nas Sagradas Escrituras. E também para julgar as nações gentílicas. Só que antes de adentrarmos neste tema, permita-me introduzir a sua mente para que você possa compreender o termo grande tribulação. Para isso, eu separei 4 palavras gregas que são bastante relevantes nesse estudo, a saber, kakopateia, kakostes, patema e tilipsis. São 4 palavras gregas que se referem à tribulação. Porém, tilipsis é a única palavra que se refere à tribulação e onde aparece em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, e em Mateus, capítulo 24, onde Jesus faz referência ao período tribulacional. É sobre isso que nós iremos tratar nesse vídeo. E se você, assim como eu, é apaixonado por escatologia, você está no canal certo. Quer saber mais? Ficou curioso? Fica comigo até o final desse vídeo que eu irei propalar uma revelação apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento teológico. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. Encontramos 4 substantivos que podem ser traduzidos por tribulação e aflição, entre outros. O primeiro é kakopateia, que significa sofrimento que procede do mal, aborrecimento, angústia, aflição, de acordo com Strong. Esse substantivo é formado de kakos, que significa mal, e pascho, que significa sofrer. Isso é a definição de Strong. Foi traduzido por aflição em Tiago, capítulo 5, versículo 10, onde vai dizer: meus irmãos, tomai, por exemplo, da aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Neste caso, o sentido é de aflições sofridas, sejam angústias, perseguições, aborrecimentos, etc. Somente é usado neste versículo e nunca para se referir à grande tribulação. O segundo é kakoses, que significa opressão, aflição, maltrato, somente utilizado em Atos capítulo 7, versículo 34. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Aqui indica os maltratos sofridos por Israel enquanto estava cativo no Egito. Também nunca é usado para indicar a grande tribulação. A terceira palavra é patema, aquilo que alguém sofre ou sofreu externamente. Ou seja, sofrimento, infortúnio, calamidade, mal. Tudo isso de acordo com Strong. Pode referir-se à aflição dos sofrimentos de Cristo, também às aflições que cristãos devem suportar pela mesma causa que Cristo pacientemente sofreu. Este substantivo geralmente é usado para descrever sentimentos causados por infortúnios externos, seja a perseguição ou qualquer outra circunstância. É utilizado, como você pode acompanhar na sua tela, em Romanos, capítulo 7, versículo 5, capítulo 8, versículo 18, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, versículo 7, Colossenses, capítulo 1, versículo 24, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11, Hebreus, capítulo 2, versículo 9 e 10, capítulo 10, versículo 32, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11, capítulo 4, versículo 13, o capítulo 5, versículo 1 e versículo 9. Qualquer coisa é só dar uma pausa e acompanhar na sua tela. Observe que todos os termos descritos falam de sofrimentos diversos, sejam externos ou internos, e retratam apenas as aflições numa esfera meramente humana e cotidiana no sentido geral. Diferente do termo a seguir, que eu irei falar, que é utilizado para se referir à grande tribulação. A quarta palavra, e essa é a palavra que é definida para tribulação, é tilipsis. Literalmente significa ato de prensar, imprensar, pressão. Metaforicamente, opressão, aflição, tribulação, angústia, dilemas
Tudo isso de acordo com Strong. Já o dicionário Vine define como sendo qualquer coisa que sobrecarrega o espírito. Tilipse é derivado de tilibo, que significa prensar, como uvas, espremer, pressionar com firmeza, ou seja, caminho comprido, propriamente pressão, o que contrai ou esfrega. Usado para um lugar estreito que encurrala alguém, tribulação, especialmente pressão interna que faz com que alguém se sinta confinado, restringido, sem opções. Então, este é o termo usado para a tribulação. E nós encontramos ele em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, para se referir à grande tribulação. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, ou seja, tilipse. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Também é usado por Jesus em Mateus, capítulo 24, versículo 21, numa referência ao período tribulacional, assim como eu falei na introdução desse vídeo. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Bom, entendendo isso, precisamos saber qual o propósito da grande tribulação. E observamos que Deus estabeleceu um tempo de aflição nunca visto pela humanidade. Porém, isto tem propósitos específicos, e é o que veremos agora. Primeiro, purificar os judeus para receberem a Jesus como Messias. Deus havia prometido a Israel, através de alianças, que dariam bênçãos eternas. O fato é que este tempo dependeria de um outro tempo. Ezequiel, capítulo 20, versículos 33 ao 38, encontramos o resumo do plano de Deus para Israel. Eu estou com a minha Bíblia aberta, abra a sua Bíblia e analise as Escrituras Sagradas. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte e com braço estendido, e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová. E vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do concerto, e separarei dentre vós os rebeldes e os que prevaricaram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor, teu Deus. Após séculos de exílios profetizados antecipadamente neste texto, Israel retornou à sua terra e aguarda agora justamente este tempo, o tempo em que Deus diz, entrarei em juízo convosco face a face, e mais, farei entrar no vínculo do concerto, e separarei dentre vós os rebeldes e os que prevaricaram contra mim. Essas são palavras de Cristo. Aqui vemos a natureza do dia do Senhor. Neste tempo, haverá a preparação necessária para que a nação de Israel se converta ao Senhor. Segundo, julgar as nações gentílicas. Toda infidelidade e descrença serão julgadas na grande tribulação. Os judeus receberão o tratamento devido, como também os infiéis e suas nações. Jesus relata em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, um tempo de provação que há de vir sobre todos os moradores da terra. Entendemos aqui que um juízo sobre a humanidade está previsto. Paulo, aos Tessalonicenses, diz que por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas antes tiveram prazer na iniquidade. Veja a carta de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Durante o governo do anticristo, as nações o apoiarão e serão influenciadas por ele. Os gentios afrontarão a Deus, pisarão a cidade santa por 42 meses. Isso você vê em Apocalipse, capítulo 11, versículo 2. Ao serem mortas as duas testemunhas enviadas por Deus, povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto. Não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. Isso você vê em Apocalipse, capítulo 11, versículo 9. As nações se deliciaram com o pecado. As nações beberam do vinho da ira da sua prostituição.
como também seus governantes. Os reis da terra se prostituíram. Apocalipse, capítulo 18, versículo 3. Rebelaram-se contra Deus, praticando tudo o que ele abomina, porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. E isso você verá em Apocalipse, capítulo 18, versículo 23. Sendo merecedores da fúria do Rei dos Reis. Da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E isso você verá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 15. Gostou desse conteúdo? Agregou seus conhecimentos? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu irei responder a todos. A sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. É Irene Quírios Adelfoz. Paz do Senhor, meus irmãos.